Quero convidar você para conhecer um pouquinho de uma receita que é uma receita coringa no bolo de chocolate. Tanto ela pode ser feita para ser degustado com vários tipos de cobertura, como também eu posso usar ela para fazer aquele bolo recheado de chocolate, recheado com os mais diversos recheios, conforme a sua preferência e a preferência da sua família. Então fique comigo até o final e desvende comigo um pouquinho da história dos bolos e essa receita maravilhosa. Yeah. Um pouquinho da história do bolo, então, ele tem seu início lá no Antigo Egito, aonde era costume fazer essa especiaria, fazia-se uma espécie de pão adocicado com xarope de frutas, tâmaras e passas. Já com a expansão do Império Romano, houve a evolução das técnicas de fermentação e ele também ganha um nome de bolo por ter o formato semelhante ao das bolas. Já com os gregos, eles fizeram uma adaptação dessa receita egípcia e faziam uma oferenda à deusa Artemis, deusa da fertilidade, da caça e da maternidade, aonde eles colocavam o bolo, regavam com mel e colocavam velas acesas sobre ele. Pela dificuldade de se encontrar as iguarias para fazer o bolo, ele passou a ser por um longo período algo oferecido a deuses ou então comida dos nobres e ricos da época. A partir do século XIV, os europeus começam a servir bolos no casamento de nobres. O primeiro bolo de andares que se tem notícia foi feito para o casamento de Catarina Médici II com Henrique II na França. E agora então vamos ver como é que é feita essa receita coringa de bolo de chocolate. Espero que você goste. Para a nossa receita de hoje, nós vamos utilizar um liquidificador, uma colher de fermento, uma xícara de água quente, uma xícara e meia de açúcar, 3 ovos, uma xícara de azeite, óleo da tua preferência. Aqui eu tenho Nescau, uma xícara de Nescau, mas pode ser também o achocolatado que você tiver, tá? Eu gosto de usar o Nescau e o chocolate ou o cacau em pó também para dar uma reforçada no gosto do chocolate. E aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, porém essa questão da farinha de trigo às vezes vai mais, às vezes vai menos, dependendo muito da quantidade, do tamanho até dos ovos, tá? E, como eu falei, aqui eu tenho 2 colheres de sopa de chocolate ou cacau em pó. Agora nós vamos pôr um a um dos ingredientes. Primeiro eu vou pôr os ovos. Depois eu vou pôr o açúcar. Logo em seguida eu vou estar pondo o azeite no liquidificador, o Nescau, tudo isso no liquidificador. Uma pitada de sal, que é recomendado, o nosso chocolate em pó, para dar aquele up no gosto do chocolate. E agora nós vamos bater todos esses ingredientes mais a água. Agora eu vou dar uma batida e misturar. Vamos misturar um pouquinho esses ingredientes para depois jogar água quente. Ó, eu dei uma pré-misturada e agora sim eu vou estar jogando água quente no liquidificador para a gente bater toda essa mistura. Agora nós vamos bater essa mistura por cerca de 5 minutos para deixá-la bem homogeneizada. Agora que nós já batemos bem por alguns minutos, essa textura da massa, nós vamos pôr ela em
recipiente para misturar a farinha e o fermento. Agora, com o auxílio do fouet, eu vou estar peneirando a farinha. Porque o ideal é que a gente coloque essa farinha peneirada aqui dentro. Então, eu vou peneirando e vou mexendo com o fouet. Depois que eu comecei a peneirar a farinha, passei a ter melhores resultados com o bolo. Uma colega minha me ensinou, eu não entendi até hoje direito o porquê disso. Mas ela me falou, olha, Carlinda, para você não ter problema com o bolo, você peneira sempre a farinha, né? Vai colocando a farinha aos poucos e peneira ela. E depois que eu comecei a peneirar a farinha para colocar, realmente eu não tive mais problema do bolo desandar, uma coisa parecida. Uma outra dica que me deram também é que a gente, depois que coloca o bolo lá, eu lembro que antigamente a gente ia fazendo o bolo, a mãe falava para nem pisar pesado na casa, porque ela chacoalhava, as casas eram de madeira, porque daí ia desandar o bolo. Então, o ideal é que você, quando vai fazer o seu bolo, não abra a porta do... Ó, 3 xícaras, nós vamos ver como vai ficando aqui. Vamos controlando, talvez nem, às vezes não vai toda essa farinha. Às vezes vai mais, às vezes vai menos, dependendo do momento, da circunstância. Ó, a receita já como é que tá, ó. Tá quase no ponto já. Poderia estar peneirando antes para depois colocar aqui? Poderia, mas eu prefiro fazer dessa forma. Bom, essa ficou a textura do bolo. Poderia ficar mais mole, mas eu prefiro que ele fique um pouco mais firme. Eu acredito que desse jeito, nesse ponto a gente não vai ter problemas. Eu vou mostrar para você, normalmente eu uso essa receita para recheio. Esse bolo, normalmente eu uso a massa desse bolo para fazer recheado. Mas hoje eu vou fazer nessa pudineira aqui, nessa forma com um buraco no meio, tá? E daí eu jogo a calda em cima e ela fica super bonita também, tá bom? Então vamos untar. Aqui eu unto normalmente com o quê? Eu coloco a banha de porco, simplesmente banha de porco, mas você pode estar untando com azeite ou com margarina e colocando a farinha também, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer agora para untar essa forma. Bom, aqui eu peguei um pedaço de papel, vou passar um pouco de banha de porco, né? E vou untar toda essa forma, vou passar por toda a forma. Essa forma ela é bastante usada já, é a nossa preferida, então aqui vai para casa das filhas, vem para casa da mãe, bem untadinho, tá? Você pode estar passando farinha ou não. Eu normalmente não passo farinha, porque eu vejo que a banha de porco ela já impede que grude. Mas igual vamos estar pegando um pouquinho de farinha, batendo em volta, né? E farinha. E assim ficou a nossa forma de bolo. Agora, por último,
Vamos adicionar o royal aos poucos, né? Vamos incorporar esse royal delicadamente a essa massa e vamos pôr na forma já untada. Lembrando que o forno ele deve estar pré-aquecido, certo? Eu liguei quando a gente começou a fazer o bolo, eu coloquei aquecer o forno, né? Então ele deve estar pré-aquecido a 180 graus. Vamos pôr essa mistura maravilhosa. Tem gente que faz somente com o cacau o bolo. Pode ser, eu gosto de fazer essa misturinha para reforçar um pouco o gosto do Nescau. Ó, eu coloquei a 200 graus, tá? Cada um conhece seu forno. Eu asso a 200 graus e deixo ele por cerca de uns 40 minutos, 45 minutos assim. Aqui nós temos o nosso bolo, acabou de sair do forno. E agora nós vamos para a cobertura. Para a cobertura desse bolo, nós vamos usar leite condensado de qualquer marca, tá? Uma lata de leite condensado, uma caixa de leite condensado. Eu pego sempre o mais baratinho. Uma colher de café em pó, meia xícara de leite, uma colher de manteiga ou margarina e 5 colheres de sopa de Nescau. Você pode também estar adicionando um pouquinho de chocolate. Vamos adicionar um leite condensado, as 5 colheres de Nescau, uma colher de manteiga ou margarina, meia xícara de leite e vamos fazer uma espécie de brigadeiro. Para quebrar o gosto do chocolate, eu gosto de adicionar uma colher de café nessa cobertura, só para dar aquele toque e aumentar a cor também, deixar ele mais. E aqui nós faremos uma espécie de brigadeiro, bem o ponto de brigadeiro, para a gente poder estar fazendo a cobertura da nossa nega maluca, mexendo até dar o ponto. Daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês como ficou. Começa a mexer mais rápido, já começa a aparecer o fundo, tá vendo? Isso quer dizer que ele tá ficando quase no ponto. Cremosidade também. Aí é a gosto do cliente também, porque você pode gostar de um bolo que tem uma cobertura mais líquida, para penetrar melhor no bolo. Ou você pode também ter um bolo que a calda é mais consistente e fica só por cima do bolo. Aí depende do gosto da família. Eu já tô quase desligando, já quase passou o ponto aqui pra mim. Eu gosto mais líquida, daí ela infiltra no bolo, tu vai fazer uns buraquinhos no bolo e vai jogar essa calda em cima. Vou espetar uns buraquinhos aqui nele, fazer uns furinhos, pra gente poder estar largando essa calda em cima. Vou pôr ele na forma mesmo, deixar ele na forma mesmo, daí ele não fica mais fraco. Nossa, o aroma de chocolate fantástico. E aqui eu vou estar jogando então essa calda bem quente em cima do meu bolo, para que ele esteja se infiltrando em todo o bolo. Agora vamos fazer uma firula, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Vou jogar um granulado em cima aqui, para dar um efeito. Depois que esse bolo estiver pronto, frio, eu vou cortar um pedaço dele para que você veja como ficou. Segundo
Algumas pessoas, a minha orientação, segundo já me orientaram, não se corta bolo quente, que ele também corre o risco de ficar abatumado, né? Então vamos deixar ele esfriar e depois eu vou cortar um pedaço para nós ver como ficou esse bolo. Preste atenção no que ficou esse bolo. Agora vamos conferir a textura dele. Com licença, bolinho. Vou trazer você para frente. Vou deitar você, ó. A textura dele, olha. Então, assim, ó, essa textura dá perfeitamente para você fazer o recheio, né? Ou servir. A cobertura dele também ficou bem no ponto, ó. Maravilhoso. Fica a dica para vocês. Se você esteve conosco até agora, é porque de alguma forma a gente contribuiu. Agradeço a vocês por ter passado esses momentos comigo, aprendendo um pouquinho dessa delícia, vendo um pouquinho da história de bolos. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like e comentar a respeito das receitas que você tem. Se você for da região e quiser que eu passe na tua casa pra gente fazer um vídeo e mostrar a receita da sua família, é só entrar em contato comigo. Um abraço. A cereja do bolo é sempre a última, né, pessoal?